Olha só, uma cena estarrecedora numa área nobre da capital envolvendo adultos e crianças. O Leonardo Ferreira vai contar pra gente que caso é esse, né, Léo? Boa tarde, querido. Começa aí essa história. Um caso que aconteceu no domingo, Neila, mas só agora as imagens do circuito de monitoramento foram divulgadas. Boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo. O que aconteceu foi o seguinte, 3 garotos jogavam bola na quadra de esportes lá no octogonal e um deles tropeçou sozinho na bola, caiu, bateu a boca no chão e se machucou. Depois disso, ele foi embora para casa e voltou 2 minutos depois com os pais que estavam revoltados. Era uma brincadeira de criança, a gente sabe que, infelizmente, às vezes isso acontece, né? Os pais voltaram aí com esse garoto que se machucou, entraram na quadra de esportes, o pai desse menino segurou uma criança de 6 anos pelos braços para que o filho desse um soco no rosto dessa criança. Logo em seguida, a mãe entrou também na quadra de esportes e, não satisfeita, ela também empurrou o garoto que não tinha nada a ver com essa história, só estava brincando de futebol junto com 2 colegas. A gente preparou uma reportagem rápida para você entender melhor essa história. As imagens são impressionantes. A imagem mostra quando o menino escorrega na bola e cai de boca no chão. Pouco depois, o pai do garoto chega para tirar satisfação com o menino que estava perto na hora da queda. Ele segura a criança e manda o filho bater. Logo depois vem a mãe da criança que caiu e joga o garoto no chão. Segundo a tia da criança agredida, o menino está assustado, com medo de descer para brincar. O sobrinho é da Bahia e veio passar uns dias na casa da tia, na octogonal. Gente, eu fico imaginando o que passa na cabeça de pais para fazerem uma coisa dessa. A gente está falando de adultos contra criança. Como é que 2 adultos podem intimidar um menino de 6 anos dessa maneira sem sequer saberem o que aconteceu? Porque agora ficou feio, mais ainda. As imagens mostraram que o menino não teve nada a ver com a história. A criança caiu sozinha e foi agredida por 2 adultos. Pelo amor de Deus. Parece que a nossa produção conseguiu conversar com a tia do menino agredido, né, Léo? Exatamente, Neila. Só para complementar o que você disse agora, mesmo que a criança tivesse alguma coisa a ver com isso, adulto nenhum tem o direito de fazer isso, né? Uma covardia muito grande que gerou revolta em todo mundo. Pois é, a nossa produção conversou com a tia desse garoto, como a gente mostrou nessa reportagem rápida, ele mora na Bahia, está passando férias na casa da tia. Por causa desse triste episódio, ele vai voltar para a casa dos pais mais cedo, na próxima segunda-feira. Lá no condomínio só se fala sobre isso. Os moradores ficaram revoltados quando assistiram aí as imagens do circuito de monitoramento. Já a tia do menino disse que lá sempre foi um lugar tranquilo, familiar, de brincadeiras, né, na quadra de esportes, que nunca aconteceu nada parecido. Inclusive, os moradores estão organizando uma manifestação na quadra de esportes no próximo domingo. Como eu disse, nós conversamos agora há pouco com a tia do garoto e a gente vai ouvir agora um trecho da entrevista. Esse morador que pulou as grades da piscina foi ele que me relatou o fato, como aconteceu. E aí depois eu comecei a conversar com as adolescentes, eu comecei a ficar desesperado. Falei, não acredito que uma pessoa fez isso. E as crianças chorando, o meu sobrinho com as sandálias na mão chorando, que estavam descalços jogando, né? Aí eu fui até o prédio do casal para tentar entender, ouvir o que eles tinham para me dizer. Aí eles estavam muito, principalmente a menina, a moça que empurrou meu sobrinho, estava muito nervosa, acreditando que meu sobrinho tinha agredido o filho dela, dizendo que meu sobrinho era mal educado, que ele precisava ser educado, e me distratou muito. E aí eu só esperei chegar o dia seguinte para ver as imagens, para a gente ver o que ia fazer, porque até então eu só tinha informação, né, das pessoas que viram o fato, porque foi muito rápido, né? Só que agora todos viram o fato porque ele foi gravado. Eu queria saber das pessoas que tiveram a coragem de segurar uma criança para bater e derrubar uma criança, o que elas têm a dizer sobre isso. É estarrecedor. Léo, você tem um filho, você consegue se imaginar, você adulto, segurando o Bernardo, entendeu? Para dar uma lição dessa, ou alguém segurando o Bernardo para apanhar. Isso é muito loucura. Até a polícia se manifestou sobre esse assunto. O que pode acontecer com os agressores, o que a polícia disse? Exatamente, Neila. É difícil a gente imaginar isso, né? Bom, vamos lá falar sobre a questão da polícia. A ocorrência foi registrada na terça-feira. Os pais do garoto, né, que agrediram a outra criança, foram identificados, né, pelas imagens do circuito de monitoramento e, segundo a polícia, o caso ainda está em apuração. Os pais do menino que agrediram a criança responderão por lesão corporal, a pena de 3 meses
a 1 ano e pode ser aumentada em razão da idade da vítima. Há ainda a possibilidade, segundo a polícia, deles responderem pelo crime de ameaça e por terem submetido o próprio filho a um constrangimento. É um crime previsto aí pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente conversou agora há pouco com a delegada responsável pelas investigações desse caso. Vamos ouvir. Os supostos autores já estão identificados, a criança foi encaminhada ao IML para exame de corpo de delito. E agora os próximos passos serão ouvir as testemunhas e, ao final, os envolvidos como autores. Ainda há a possibilidade de eles responderem pelo crime de ameaça, que é uma notícia que, além da agressão, haveria ameaça. E também, em relação ao próprio filho, pelo crime previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é submeter a criança a um constrangimento. Não foi só o filho que sofreu constrangimento. A gente viu pelas imagens que tem outras crianças na quadra assistindo ao mau exemplo do que foi mostrado ali. Foi uma perda de oportunidade de educar as crianças de acordo com o que aconteceu. Quando acontece uma coisa ruim, a gente tem que educar na hora. Mas a gente precisa primeiro apurar, entender. E quando a gente fala com criança, tem que ter psicologia infantil muito humanizada e não agressiva. Você tem alguma coisa ainda a acrescentar sobre esse caso, Léo? Não, Neila, uma coisa rápida. A gente percebe nas ruas que muitas vezes as crianças estão brincando e os pais tomam as dores, né? A gente tem que entender o seguinte, a brincadeira de criança, às vezes acontece isso mesmo. Nesse caso, as imagens foram muito claras de que o garoto que foi agredido não tinha nada a ver aí com esse acidente que aconteceu, do menino ter machucado a boca, mas os pais não têm que intervir numa situação como essa, né? Por vários motivos, mas principalmente porque são adultos, né, Neila? Tem que ter inteligência e saber controlar a emoção para não acontecer uma situação como essa. E até deixar as crianças se resolverem, né, aprenderem a argumentar. Eu acho que caberia um pedido de desculpas. É uma forma muito bonita de educação ir lá e falar assim, desculpas, erramos, agimos errado. Isso é o começo de uma recuperação. Obrigada pelas informações, viu, Léo? Vamos prestar atenção no que a gente está fazendo, o que a gente está ensinando para os nossos filhos, que tipo para eles.